Bom dia, alunos! Hoje nós vamos falar sobre os fungos. Vai ser a nossa 10ª aula. Os fungos são os bolores, os cogumelos, as orelhas de pau e também as leveduras, que são os fermentos. São seres eucariontes e temos espécies unicelulares e espécies pluricelulares. Eles já foram classificados como plantas, mas a partir de 1950 descobriu-se, através de estudos de bioquímica, que eles são mais parecidos com os animais do que com as plantas. E aí foi criado o reino Fungi, em 1970. Só para abrigar esses seres que são tão distintos e atualmente são conhecidas mais de 70 mil espécies e ainda há muito que se conhecer. Inclusive, o maior ser vivo existente hoje na Terra é um fungo, o Armillaria estoiae, que ocupa uma área de 6 milhões de metros quadrados sobre o solo de uma floresta nos Estados Unidos. E a idade desse ser incrível é estimada entre 400 e 1000 anos. São seres heterotróficos, com parede celular constituída por quitina, que é um polissacarídeo presente também no exoesqueleto dos artrópodos. A maior parte dos fungos é filamentosa e seus filamentos são denominados hifas. Alguns estão formados por várias hifas que se unem densamente, formando o chamado micélio. Essas hifas podem ser aceptadas, quando não apresentam septos, ou separadas, quando têm paredes transversais perfuradas por poros. E esses poros permitem a comunicação entre as células e garante até a passagem de organelas celulares. Nas hifas, ditas aceptadas ou cenocíticas, podem-se observar um grande citoplasma que é contínuo e que tem vários núcleos espalhados. Mas nem todos os fungos são filamentosos. Temos também os unicelulares, como as leveduras. O carboidrato de reserva é o glicogênio e a maior parte é saprofágica, isto é, são os decompositores. Mas existem também fungos parasitas, sobre os quais nós vamos falar mais tarde, tá? A nutrição do fungo é heterotrófica, ou seja, eles são organismos incapazes de sintetizar seu próprio alimento. Esses seres geralmente liberam enzimas sobre o alimento e depois absorvem os nutrientes que eles precisam, né? Portanto, dizemos que a digestão dos fungos é extracorpórea. E para que isso aconteça, é necessário que tenha água no ambiente, porque a água serve de transporte para os nutrientes chegarem até o fungo. Por isso, só vamos encontrar fungo em ambientes terrestres úmidos, sombreados e também em ambientes aquáticos. Aqui vemos fotos de exemplos de fungos, né? As leveduras, que são unicelulares e fazem fermentação. Vocês lembram da aula de nivelamento sobre fermentação, né? Esses são chamados os fermentos de padeiro, né? E você usa para fazer pão ou para fazer bolo, por exemplo. Os cogumelos, que são vulgarmente chamados de chapéu de sapo ou casinha de sapo. Os bolores, que chamamos de mofo. Vamos ver primeiro as leveduras. Elas são seres unicelulares que podem ser esféricos ou também ovais. As mais comuns são conhecidas como levedura de padeiro, que são da espécie Saccharomyces cerevisiae e têm um papel milenar na produção de pão e também de bebidas alcoólicas, devido à sua capacidade de realizar fermentação alcoólica, quando sintetiza o etanol e gás carbônico através do consumo de açúcares. O nome levedura vem do termo levare, que significa crescer ou fazer crescer, que é a função desempenhada por este fungo na massa do pão com a produção de gás carbônico. E aí a massa cresce e fica fofinha e também esse fungo é responsável pela gasificação da cerveja.
Desde a civilização egípcia, que se usa leveduras para fabricar pão e cerveja. As leveduras apresentam grande importância, dado seu papel como organismo na indústria alimentícia e também na produção de álcool. A sua fácil manipulação e o fato de ser um organismo considerado GRAS, que significa Generally Regarded as Safe, isso é, geralmente reconhecido como seguro. As leveduras são um organismo no qual se fazem diversos estudos de fisiologia da célula, bem como na produção de proteínas e de fatores de crescimento passíveis de serem utilizados na alimentação humana. Existem aproximadamente 350 espécies já classificadas, agrupadas em 3 gêneros. Elas apresentam membrana celular bem definida, pouco espessa em células jovens e mais rígida em células adultas. Delimitando o citoplasma, tem uma membrana citoplasmática e as células adultas possuem glicogênio como reserva energética. Quanto à respiração, são anaeróbicas facultativas, porque dependendo do ambiente em que se encontram, ou seja, se existe o oxigênio suficiente ou não, fazem respiração aeróbica ou fermentação. Elas apresentam um crescimento rápido entre 35 e 37 graus Celsius e se reproduzem por brotamento. E os brotos podem se separar ou permanecerem unidos e também podem fazer divisão binária. São fontes de vitamina do complexo B, mas como eu sempre digo, nada é só bom ou só ruim, também podem causar doenças, como vamos ver mais a seguir. Os fungos chamados de bolores ou simplesmente mofo são multicelulares filamentosos formados por hifas. O conjunto emaranhado de hifas se chama micélio. O mofo cresce sobre pão velho, sobre frutas podres, também o couro, a madeira e também sobre o papel. Podem causar alergias respiratórias e também um tipo grave de pneumonia que é de difícil diagnóstico e difícil tratamento. Mas, novamente, nem tudo é só mal ou só bom. Nesse caso, nós temos um exemplo de mofo bom, que é do gênero Penicillinum, que serve como base para a produção de penicilina. E também outros desses gêneros são usados na fabricação de determinados queijos, por exemplo, o Roquefort. Agora, um aviso muito importante. Antes de comer qualquer alimento, como pão, por exemplo, é importante você verificar se o mesmo não está contaminado por mofo, não está mofado. E não adianta cortar só a parte mofada, porque neste caso o fungo já está no alimento todo, porque ele não é composto só pela parte visível na superfície do alimento. A sua colônia já está desenvolvida na parte de dentro e não é possível ver a olho nu. E é nela que as substâncias tóxicas são produzidas, as chamadas micotoxinas, e variam de acordo com o tipo de fungo. O correto é jogar o alimento no lixo. Ingerir um alimento com bolor pode causar alergias respiratórias, diarreia, intoxicação e até câncer. O certo, infelizmente, é jogar todo o alimento fora no lixo. Os bolores se reproduzem assexuadamente, produzindo esporos, e sexuadamente, produzindo seres com maior variabilidade genética. Agora, os cogumelos. Cogumelo é um nome comum dado às frutificações de alguns filos, como os basidiomicetos e os ascomicetos. Esses organismos fazem reprodução sexuada pela junção das hifas, possuem uma enorme variedade de formas, cores e tamanhos. Muitos são comestíveis, como argáricos silváticos, porém alguns podem causar a morte quando ingeridos, como é o caso da espécie Amanita muscaria, que é conhecido como mata-mosca. Esse fungo é natural de regiões de clima temperado do hemisfério norte e pode causar alucinações e intoxicações graves. Este fungo aparece, por exemplo, no jogo eletrônico do Super Mario Bros., no filme Fantasia da Disney, de 1940, e também nas ilustrações do livro da Alice dos Países das Maravilhas.
em que a Alice aparece conversando com uma lagarta que está fumando um narguilé. Vocês já viram? É muito psicodélico, né? Entretanto, o autor não apresenta com as verrugas brancas, deixando a interpretação a cargo do leitor. E esse fungo também já foi usado como inseticida na Inglaterra e na Suécia. São esses aqui vermelhinho com esses pontinhos brancos. A classificação dos fungos utiliza os seguintes critérios: morfologia, característica reprodutiva e características moleculares. Podemos então ver os seguintes grupos: os Chytridiomicetos, que são constituídos por cerca de 790 espécies e são os prováveis ancestrais dos fungos. Eles vivem em meio aquático e em solos pobres e úmidos, próximos a represas, rios e lagos. Vivem da absorção da matéria orgânica que decompõe e muitas vezes parasitam algas, protozoários e também outros fungos, plantas e animais. Algumas espécies causam grande prejuízo em plantações de cultivo como a alfafa e também o milho. Os fungos zigomicetos são os fungos que não formam corpos de frutificação durante os processos sexuados. Eles são os únicos fungos multicelulares, além dos citridiomicetos, a apresentarem hifas sinocíticas, isto é, não septadas. Reúne espécies de vida livre, como o bolor negro, que cresce sobre alimento úmido, rico em açúcares, como pães e frutas do gênero Rhizopus. Já outras espécies parasitam vermes, também parasitam insetos e protozoários, e outras espécies formam associações mutualísticas com raízes de plantas chamadas micorrizas. As micorrizas aumentam a produtividade de diversos vegetais em solo de baixa fertilidade. Isso ocorre devido à maior absorção de nutrientes como fósforo, zinco e cobre, essenciais ao desenvolvimento do vegetal. Por outro lado, o fungo também se beneficia, porque consegue se nutrir de açúcares e aminoácidos que o vegetal produz através da fotossíntese. Esse gênero vive geralmente no solo e são saprofágicos, isso é, decompõem a matéria orgânica morta e assim possibilitam a reciclagem da matéria na natureza. São usados também na indústria alimentícia, na fabricação de molhos do tipo shoyu e na indústria farmacêutica, na fabricação de anti-inflamatórios. Os ascomicetos podem ser unicelulares, como as leveduras, ou pluricelulares, que formam corpos de frutificação denominados ascocarpos, ou simplesmente ascos. No interior dos ascos formam-se os esporos sexuais, denominados ascóporos. Um exemplo de ascomiceto comestível é a Morchella esculenta, o famoso champignon, que eu nem gosto. Um outro exemplo são os que se associam a algas formando os líquens. Nessa associação, desconfia-se que não é bem uma associação de mutualismo. Por quê? Porque a alga viveria bem quando separada do fungo, mas o fungo não viveria sem a alga. E ainda existem dúvidas a respeito deste acordo que existe entre esses dois seres. Agora vamos falar das trufas. São do gênero Tuber e são o alimento mais caro do mundo. Os tipos mais comuns são a branca, a negra e a de verão. A trufa nasce sob a terra a uma profundidade de 20 a 40 centímetros e vivem próximos às raízes de carvalhos e castanheiras. O trufeiro, que é o especialista em trufa, é quem revolve a terra e retira a trufa do solo. Isso deve ser feito sem quebrá-la ou feri-la, porque ela só vai ter valor com as suas características originais preservadas. A colheita é feita com o uso de cães adestrados que localizam as trufas pelo olfato e são muito apreciadas por chefes de cozinha e podem custar até $15 mil o quilo, pasmem.
Combina-se bem com massas e risotos e também com ovos fritos. E pode ser comida também com pão. Um recorde foi uma trufa encontrada, a maior trufa que foi encontrada na Croácia, com 1,31 quilogramas. É o prato predileto dos que apreciam a trufa, é o chamado ovo ao occhino di bue, que reúne a simplicidade do ovo com a exuberância da trufa. Vai entender, né? Os basidiomicetos formam os chamados cogumelos, como os champignons, que são hifas especiais, os basídios, onde se originam os esporos sexuais, os basidioósporos. São deste grupo também os usados há milênios em rituais religiosos pelos índios e usados na produção de drogas atuais, né? O LSD é a mais importante e famosa descoberta e, ao mesmo tempo, a mais problemática por causa do uso indevido e os consequentes problemas legais que o LSD gera. Aqui alguns exemplos de basidiomicetos, né? Os comestíveis e também a orelha de pau, que é muito comum após as chuvas. As micoses são as doenças causadas por fungos e elas podem se desenvolver em várias partes do nosso corpo, como o couro cabeludo, a língua, as unhas e também os órgãos genitais. As frieiras, que são popularmente conhecidas, são comuns nos pés e também nas mãos, principalmente pessoas que são obrigadas a usar meias de tecido sintético por longos períodos e também luvas. Deve-se sempre usar roupas de algodão, como as meias, cuecas e calcinhas, que possibilitam uma circulação melhor do ar e não esquentam tanto. O tratamento das micoses é bem difícil, principalmente nas unhas, porque o remédio tem que atravessar a proteção da unha, porque o fungo fica embaixo da unha, nos casos de candidíase, que é quando afeta os órgãos genitais, os dois parceiros devem ser tratados, porque senão o fungo vai ser transmitido novamente. E para não se criar um ambiente propício ao desenvolvimento dos fungos, não se deve ficar, por exemplo, com roupas íntimas úmidas, e também não se deve usar toalhas de outras pessoas, e é lógico, você não deve nunca emprestar roupas de banho. O nosso aparelho reprodutivo é muito propício ao desenvolvimento de fungos. É tudo que o fungo gosta. Ele é úmido, é quente e é escuro. E é abafado. Se você sentir um sintoma tipo uma coceira nos órgãos genitais, você deve sempre procurar um médico e se tratar, porque é muito fácil contaminar outras pessoas. Os fungos também podem parasitar vegetais. O ergotismo é uma infecção causada por um fungo que existe nas plantações de centeio. A infecção se dá quando a pessoa ingere o alimento contaminado pelo fungo. Foram descritos surtos de ergotismo na França nos anos 922, com 40 mil mortos. A doença ganhou o nome de Fogo de Santo Antônio porque este foi o santo invocado para a cura. O ergotismo compromete o sistema nervoso central, provocando convulsões, ansiedade, desequilíbrio, sensações de picadas pelo corpo, alucinações e delírios. Em 1692, ocorreu na vila de Salem, nos Estados Unidos, uma série de acusações a pessoas com alterações no comportamento que sofriam de possessões do demônio. Nada disso. Dos 250 acusados, foram executados 5 homens e 14 mulheres que ficaram conhecidas como bruxas de Salem. Discute-se o ocorrido, levando-se várias evidências de que teria sido o ergotismo que levou essas pessoas à morte. Na região, os invernos eram rigorosos e as plantações úmidas, exatamente as condições favoráveis ao desenvolvimento do fungo. A aflotoxina é responsável pela contaminação dos grãos do milho, trigo e amendoim.
Seus efeitos são acumulativos e podem provocar cirrose, também o câncer de fígado, hemorragias nos rins e lesões na pele. Os fungos também podem ser usados no chamado controle biológico, preferencialmente atacando pulgões, moscas e cigarrinhas e lagartas. A vantagem desse uso é que não interfere em fatores essenciais, evita o acúmulo de substâncias tóxicas e nem polui o ambiente e nem o lençol freático. Também os decompositores possibilitam a reciclagem da matéria na natureza, como eu já falei, né? Aqui novamente alguns exemplos usados na indústria alimentícia, né? Na panificação, Saccharomyces cerevisiae, né? O penicillinum roquefort, o penicillinum camembert, para a fabricação de queijos, e existem aproximadamente 30 espécies de cogumelos comestíveis. E aqui o uso na indústria farmacêutica e também na biorremediação no controle da poluição. A biorremediação tem como agentes recuperadores os micro-organismos e é um procedimento lento, porém eficiente e duradouro. Os fungos são organismos promissores que estão gerando cada vez mais resultados positivos para a recuperação de áreas degradadas por meio desse processo. Essa técnica teve início em 1980 com linhagens de basidiomicetos e desde então vários estudos evidenciam a capacidade desses organismos em degradar um amplo espectro de poluentes, como por exemplo o DDT. Eu já falei das micorrizas, né, e também dos líquens, que desconfia-se que seja uma associação não de mutualismo, mas sim do parasitismo equilibrado, em que as algas não levariam vantagens, só o fungo. Vamos ver agora a reprodução dos fungos, que pode ser assexuada, com a formação de esporos que germinam e formam um micélio, onde os indivíduos são haploides. E a reprodução sexuada, quando o micélio sofre plasmogamia, que é a fusão de citoplasmas, seguido por cariogamia, que é a fusão dos núcleos, o que pode levar dias para ocorrer. Aí teremos indivíduos diploides que sofrerão meiose para formar os esporos, que vão germinar e formar o micélio, que pode tanto se reproduzir sexuada como assexuadamente, fechando o ciclo. Os propágutos são órgãos de disseminação dos fungos, quando o micélio aéreo se diferencia para sustentar os corpos de frutificação. Constitui o micélio reprodutivo. De fácil dispersão, são capazes de, vamos dizer assim, viajar, né, pela água ou pelo ar, e aí, chegando a lugares com condições de umidade necessária, se propagam e, vamos dizer, colonizam este ambiente. Os fungos são seres muito interessantes e muito estudados atualmente. E você, se interessou pelo assunto? Biologia é realmente uma disciplina muito apaixonante, não é? Será que eu já falei isso? Bem, por hoje é só e até a próxima.